Olá, bom dia! Bom dia! Estamos ao vivo aqui com as três redes. Seguidores do Insta, seguidores do YouTube, seguidores do Face, muito bom dia! E hoje o tema é sem medo de conversar sobre sexo e sexualidade com seu filho. Então, muito bom dia para todos que estão chegando, muito bom dia para todos aqui de todas as três redes. E hoje é um assunto que nós, mães, pais, responsáveis, fugimos. Bom dia, Lisa. Fugimos para não ter esse contato, esse momento com o nosso filho. Então, hoje eu vou didaticamente explicar cada passo, cada etapa, cada camada do que é sexo e sexualidade. Sabe por quê? Eu também tive dificuldade de entender isso tudo quando minha filha estava lá no início da adolescência. E vou trazer muito mais coisas aqui. Então, fica comigo. Quantas de vocês aqui, ou vocês, pais, no Face, no YouTube, no Insta, têm dificuldade de conversar sobre sexo e sexualidade com seu filho? Coloca para mim. Coloca aí para mim. Enquanto isso, coloca aí para mim. Enquanto isso, deixa eu beber uma aguinha. O assunto hoje é extenso, fica aí que tem muita coisa. A gente vai ver camadas, todas ou a maioria das camadas e entender como que isso daí funciona. A parte dessa live, ela vem exatamente para que nós responsáveis, eu leve um pouco de conhecimento para vocês, para que vocês consigam compreender que o filho se enxerga de uma forma, se sente de outra e desperta atração de uma outra forma, fora do seu sexo biológico. Isso não está acontecendo nessa geração. Isso já acontece há milhares de gerações. Só que cada vez mais é classificado e entendido essas diferenças. E é isso que nós vamos ver aqui. Não é uma escolha, sabe? Às vezes a gente escuta nosso filho assim, não, eu quero isso, estou assim, eu sou assim. E aí você fala, para de escolher as coisas que estão em moda. Não é uma escolha, é um conhecimento de si mesmo. E essa live eu vou estar trazendo exatamente isso, essas camadas, para que você entenda. Mas como a live fala de sexo e sexualidade, não há como não entender essas duas palavrinhas. Aí vamos no dicionário. Eu sempre busco dicionário. Dicionário para mim é Bíblia do lado. Porque quando se há dúvida de algo, já começa por ali. Então, vamos primeiro entender o que é sexo, o que é sexualidade. O sexo é o ato sexual, é o momento da relação sexual, é o famoso coito, é exatamente isso. Ou o conjunto de características que diferenciam macho de fêmea. Esse é o sexo. É através do sexo que se permite a reprodução. Agora, a sexualidade é muito além disso. A sexualidade, ela é energia que motiva o outro, desperta, os olhos brilham, o pelo sobe, o calafrio na espinha vem, a pele, o rosto fica rubro. A sexualidade é todo essa intimidade e envolvimento que você quer passar para o outro, ou mesmo se identificar como tal.
Então, se eu vejo que a feminilidade é uma coisa mais mesmo feminina, delicada, eu vou passar toda essa característica, eu vou exalar esse comportamento. Bom dia a todos. Eu vou exalar esse comportamento. Então, vamos distinguir já de antemão, no início dessa live, o que é sexo e o que é sexualidade. Então, sexo a gente já sabe que é o ato sexual ou então a característica de macho e de fêmea que conseguem reprodução. E a sexualidade é aquilo que você desperta no outro ou então que o outro desperta em você. E a sexualidade influencia mesmo toda a parte de pensamentos, sentimentos, ações. E outra, a saúde física e a saúde mental. E é na sexualidade que mais houve tanta diferença e tantas coisas novas que surgiram nessa última geração, na geração Z. E a geração alfa é só trilhar. E vão surgir outras coisas também. Por quê? Aí vamos ver primeira geração dos nossos pais. E aí pode ser um pouco pejorativo, mas não. É didático mesmo. Então escuta comigo e pensa comigo. Na geração dos nossos pais, só era reconhecido a diferença do sexo masculino. Quando ele gostava de outros homens, era utilizado um termo para ele muito pejorativo, né? Que tem que se ter muito cuidado em tratar as pessoas assim, que não deve se tratar as pessoas assim. Mas lá no nosso passado, são os nossos pais, eles não tinham essa mentalidade. Então, elas tratavam com um termo pejorativo que quem gostava de homem que gostava de homem era viado. E mulher que gostava de mulher era sapatão. Aí entra a nossa geração. A nossa geração já começa a se incomodar com esse tipo de termo. A nossa geração já começa a ver que existe algo um pouco maior do que simplesmente essa situação de pejorativa ou de machista, com olhar machista, que a chama com essas palavras mais pejorativas. E aí entra a nossa geração com essa consciência mais diferenciadas. E nós agrupamos em dois grupos. O grupo dos gays e o grupo das lésbicas. E aí só antenamos que entraria gênero nisso quando houve uma nova geração. A gente já se permitia, tá? Na nossa geração já há esse pertencimento e permissões, só que ainda velada. Quando chega a geração dos nossos filhos, a gente tem várias diferenças que são iguais, completamente iguais. Como assim, Cláudia? Diferenças que são iguais? Porque a diferença, ela está em toda parte de sentimento, de comportamento. Só que isso, para nossos filhos, não importa. E é onde a gente tem o maior tabu de quebrar isso daí. Para nossos filhos, isso não importa, porque a diferença que faz é o caráter da pessoa. E não toda identidade, orientação, sexo ou expressão, que nós vamos ver isso agora. Então, na geração dos nossos filhos, entrou aquela sigla enorme, LGBTQIA+. LGBTQIA+. O que é isso, Cláudia? É um termo que classifica ou então
A parte de classifica não é classifica, mas é um termo que representa. Essa é a palavra. Um termo que representa de uma forma mais ampla o que é a sigla completa. Que muitos nem sabem qual que é a sigla completa. Que devem surgir outras de acordo com outras gerações e de acordo com o que vai se classificando. A sigla completa eu tenho que ler essa sigla. É LGBT T2QQIAAP. E eu vou explicar cada letrinha dessa. Então, essa representatividade, eles tentaram colocar toda numa sigla. Porque era muito mais abrangente do que na nossa geração, que ela era GBT. LGBT. Era muito mais abrangente. E aí entra se referindo a L de lésbicas, a G de gays, a B de bissexual, um T de transgênero, outro T de transexual. Isso tudo a gente vai ver. 2 de spirits. Spirits a gente não vai ver. Não é uma coisa muito comum aqui em ser tratado, nem muitos conhecem. É como se a pessoa nasceu com um espírito masculino ou um espírito feminino que não se enquadra dentro do questionado do que ela pensa, do que ela sente, do que ela vê. Então, eu não vou tratar isso porque eu não consigo falar sobre isso, tá? A questão do quer e o questionado são aqueles que estão se encontrando e a gente vai explicar, inclusive, aqui outras coisas sobre isso. O intersexual, o I, o assexuado, o aliado, são todos aqueles que também apoiam esses aliados. E o pansexual é a atração sexual independente da identidade de gênero ou de sexo. Que loucura, né? Não, sua cachola não pirou. Não pirou ainda não. Porque agora a gente vai ver as camadas de tudo isso para que você entenda e converse com seu filho sobre esse assunto. Sem tabus, de uma forma para compreender, para entender mesmo. E aí essas camadas, oi Clau, essas camadas elas entram da seguinte forma. Identidade de gênero é como a maneira como você se enxerga. Você olha e fala, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou transgênero. É como você se enxerga. Então, o se enxergar é homem, transgênero e mulher. Vou explicar cada um deles. Essa live é didática. Não quero que você saia daqui sem entender essas camadas. Obrigada. Exatamente, vou falar sobre o PAN, tá? Quero aprender muito, Cláudio. Atendo uma garota que se diz PAN, preciso conhecer melhor. Então, fica aqui. Isso. Tenho psicólogos, tenho pedagogos que conversam, inclusive eu chamo para conversar sobre de vários temas, porque nós mães, nós pais, nós responsáveis, nós profissionais, nós precisamos compreender a nova geração, como ela se identifica, como que ela se enxerga. E se nós não entendermos, a gente não consegue seguir adiante numa conversa, numa conexão. E não é isso que a gente quer aqui, conexão com o nosso filho, que com a conexão a gente consegue alinhar todas as nossas relações, solicitações e construir aí para ele um futuro bom, junto com a visão dele do que ele quer. Então, para isso, vamos entender. Já entendemos lá no início da live essa questão de sexo. Quem está entrando agora, pega depois. Nessa visão de sexo e sexualidade já foi entendido. Então, sexo é a questão da relação em si. O que é? A relação em si é o coito, é a relação sexual. Ou também é classificado como a característica de macho e de fêmea, onde são capazes de reproduzir. A questão da sexualidade é muito além disso, envolve emoções.
é o pelo que arrepia, os olhos que brilham, é o rubro é aquela sensação onde o outro te desperta ou quando você quer despertar em outro e também quer se sentir como tal. E aí a gente entra na identidade de gênero, que é a maneira como você se enxerga. E aí quando eu falo você, coloque qualquer pessoa, mas a gente está tratando como filho. Ele pode se enxergar como homem, como mulher ou como transgênero. E a gente vai falar isso. A orientação, e isso está na mente. Prestem atenção. Isso está aqui, ó, na cachola, na mente. E por isso que a identidade de gênero é tão falada na adolescência. Porque como eles não têm toda a formação do córtex pré-frontal, eles têm vários desejos e várias ideias e vários sentimentos e toda a parte que já está desenvolvida e muito desenvolvida, que é parte das emoções, que é essa questão de ir ao 880, de assumir risco. Então, a identidade de gênero está na mente, é como ele se enxerga. Agora, tem a orientação sexual, é quando bate. Está muito ligada também à sexualidade. É quando bate aquela atração, tá aqui no coração. É quando você vê alguém, independente do sexo, vamos abstrair isso por enquanto. Independente do sexo, mas eu tenho aquela atração pelo outro. Eu gosto do que eu estou vendo. Eu me sinto bem, é confortável, eu me sinto atraído por aquilo. Então, a orientação sexual, ela pode ser hétero, ela pode ser bissexual, ela pode ser pansexual, ela pode ser assexual e ela pode ser homossexual. Vamos entender. Calma. A terceira camada é o sexo biológico. O sexo biológico é o que você está vendo. É o que você enxerga. É como você nasceu. E aí a gente está falando de masculino, feminino e intersexo ou intersexual. O que é isso, Clau? Fica aí. Por isso que nós pais, nós mães, nós responsáveis, nós não conseguimos compreender a adolescência, porque as camadas são muitas e elas se entrelaçam. Vamos ver. Não acabou ainda. Nós já vimos a camada da identidade de gênero, nós já vimos a camada da orientação sexual, nós já vimos a camada do sexo biológico, a gente vai ver agora a camada da expressão de gênero. A expressão de gênero, ela demonstra como ela se sente. Ela demonstra como ela é. E aí é muito mais na forma de portar, na forma de vestir, até mesmo na forma de falar. E a expressão de gênero, ela pode ser mulher, homem ou não binário. Vamos entender tudo isso agora. A identidade de gênero, que a gente vai começar de cima para baixo. Então, a gente vai desenhar tal corpo, né? A gente vai ver mente, coração, sexo, tá? E a questão do comportamento, do sentir, de como ela se porta, a pessoa ou o indivíduo. A identidade de gênero vem aqui na parte da cabeça. É a maneira como ele se enxerga. E aí, quando a gente fala homem, ele é um cisgênero. Ele se enxerga como homem, então ele se identifica pelo aquele sexo. É um cisgênero. Agora, mulher, ele se identifica como mulher, então é um cisgênero.
Agora, quando ele se identifica com gênero não do seu nascimento, ou seja, o que acontece com ele, ele se olha como homem, mas ele se sente uma mulher. Ele se vê uma mulher, mas ele se sente como um homem. E aí, quando ele não se identifica com um gênero atribuído no nascimento, é que ele é um transgênero. Sendo que isso tudo, na mente dele, na mente principalmente do adolescente, isso é tudo muito confuso também. Porque na adolescência é o momento de o que eles estão fazendo? Traçando a identidade deles, a personalidade deles. Eles não sabem essas mutações que ocorrem no corpo, na mente e no coração. Toda essa mutação física e mental é tudo muito estranho para o adolescente também. E é por isso que nós que somos mais vividos, que temos essa capacidade de conversar de uma forma inteligente e não uma forma autoritária, não é levando o que a gente quer, é puxando dele o que ele, como ele se enxerga. Aí vem a orientação sexual. A orientação sexual, ela vem, inclusive, até depois que ele se entendeu como, se ele é homem, ele se vê como homem, uma mulher se vê como mulher, ou então ele não se vê como tal. Entra uma nova camada, que é a orientação sexual. É o que ele sente atração. E aí o hétero, lembra? O hétero, ele é um cisgênero também, porque ele se identifica como homem, ele tem atração pelo sexo oposto. O bissexual, ele tem atração com mais do que um sexo, ou seja, ele identifica com homem e com mulher. A parte do pansexual. O pansexual, que também é classificado como quer, que em inglês significa, em português significa estranho. A parte do gênero, sexo e expressão, para ele não faz menor sentido. A atração sexual que ele tem, ou romantismo no outro, não entra na questão se a pessoa é um homem, se ela é mulher, como ela reage, se ela é uma mulher buscando também uma mulher com uma questão, com uma visão masculina, não importa. O pan, ele está muito ligado ao caráter do outro do que propriamente classificações. Louco? Não, hoje está cada vez mais claro. O assexual, ele é um cis, ele tá homem, ele é mulher, ele se classifica como tal, mas ele não se identifica, ele não é atraído pelo outro sexo. Não é. Ele não tem, ou é pouco ou é inexistente. Então, na parte do assexual, a gente tem que, inclusive, estimular o nosso filho a falar muito sobre o assunto. Porque é algo que ele acaba se saindo de uma sociedade, onde a sociedade já está lá classificada como LGBT, é muito grande, né? Deixa eu ver, LGBT, a QIA+.
Então, o assexuado é onde a gente também tem que dar muita atenção. Atenção para que ele não fique isolado de uma sociedade. Porque quando a pessoa ela não se identifica por iguais, ela se isola. O homo ele tem atração pelo sexo igual ou gênero igual. Então, vimos aqui a orientação sexual, que é o sentir, é aonde bate o coração, é aonde a gente tem muita dificuldade de entender e a gente troca demais identidade de gênero com orientação sexual, a gente troca muito isso. E no dia a dia, falando rápido, até eu que estudo isso, que vejo isso, é complicado para a gente, porque na nossa geração isso não era comum, mas na geração atual é. E a diferença para eles está no caráter e não na identidade de gênero ou na orientação sexual. Aí nós vamos ver a camada 3, que é o sexo biológico. Está ligado aos órgãos sexuais. É como você nasceu. Masculino, feminino ou intersexual? Ou intersexo? É a mesma coisa. Que isso, Clau? Nesse momento, a questão do masculino, feminino, claro, ou tem pênis, ou tem vagina. Agora, o intersexual é quando ele tem formação dos dois. Isso ocorre em 1 a cada 1.500 crianças ao redor do mundo. Esse caso tem que ser atrelado um psicólogo, um terapeuta, um pediatra. Esse caso tem que ser tratado de uma forma com muito mais zelo. Muito mais. Porque o momento que ocorre isso, é claro que o mar de pessoas que assistem e que vão assistir essa live e que lidam aí, não tem o filho nessa característica, mas se tiver, não perca o tempo, já deve estar aí com o pediatra falando tudo que é necessário, como que pode acontecer, o tratamento que pode ser dado. Porque quando a gente fala de intersexo ou intersexual, é o momento de mutações de cromossomos, tá? A gente sabe que o XX é mulher, o XY é homem. Então, é quando o homem, né, quando o cromossomo do homem, ele tem ali uma formação, pequena ou não, ou desenvolvida, isso não interessa, é que existe essa formação, que tem um ovário e genitárias também femininas, com os dois. E a mulher, né, o XX, o testículo e também a formação genitária masculina, que a gente está falando de pênis. Nesse momento, a criança ela já não se percebe, porque existe lá na fase infantil já o toque, já a identificação do seu órgão genital. Então, é lá atrás que tem que já ser acompanhado, tá? Agora, tem a expressão de gênero. Tem a expressão de gênero, que é aquele que se comporta, e eu inclusive vou falar sobre a indústria nisso, que percebeu uma coisa. Ele se comporta, ele demonstra como ele quer, como ele é, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de se portar. E aí ele pode se portar como mulher, ele pode se portar como homem, mas ele pode também se portar como não binário.
E o não binário é aquele que não se identifica e não tem necessidade de se identificar com um ou com o outro. Ele sofre mutações. E ele também não precisa ser reconhecido como um ou outro, não faz diferença. E aí eu vou falar até sobre um caso sobre a indústria e pesquisando. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque essas fontes são importantes no momento que eu trago uma live como essa, né? Então, fontes como o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que é o COREN, a revista Fórum, que tratou sobre sexualidade, a pesquisa que houve com o Who Technical Report Series, que foi lá em 75, tá? Então, que coisas que já ocorriam que para a gente não estavam à mostra, mas já existiam. E aí, eu quero falar sobre a indústria para classificar essa expressão de gênero. A expressão de gênero também foi percebida pela indústria, o gosto das mulheres vestirem roupas masculinas e o gosto dos homens vestirem roupas com perfil também feminino. E aí, se você for ver, a indústria da moda hoje, isso daí ocorreu lá atrás. A indústria da moda hoje, ela já se permite essas trocas de saia, de brincos, de sapatos, da roupa mais reta, da roupa com mais detalhe, das estampas. Isso tem mudado. Antigamente, lá na época do meu pai, né, do meu marido também, a mãe dele só via assim, homem só vestia marrom, azul marinho, bege, né, cor caqui, que nem existe mais essa cor, o caqui ou preto, né? Então era tudo uma visão muito machista. Então, essa live é uma live de muito conteúdo didático. Para você que está chegando agora, você observa que essa live vai aparecer. Ela não vai ficar gravada hoje, mas ela vai aparecer no meu perfil. É uma live onde nós aprendemos aqui, onde vocês aprenderam se conectar com seu filho, mas para se conectar precisa ter conhecimento. E uma das coisas que eles sofrem muito nesse momento da adolescência, identificar a sua personalidade, né? Ligado à sua identidade de gênero, ligado à sua orientação sexual. E o que é sexo? O que é sexualidade? Isso tudo nós vivenciamos aqui. Os pais precisam conhecer que seus filhos e adolescentes fazem parte de uma geração que é comum. Sim, foi falado aqui, Ângelo, é comum. E era comum também, só que não era identificado e não era aceito. Então, a questão das gerações, né, da visão dos nossos pais, de como aconteceu a mutação para a geração, uma que não era permitido, uma que os termos eram muito pejorativos. E aí já entra a nossa geração, onde a gente já começa a ter uma visão e começar a classificar aquilo, e muitos se assumirem, né? Foi a época do sai do armário, né? Muitos se assumirem como tal e viverem esse momento, se permitirem isso. E aí a gente vem com uma nova geração aí, que é a geração Z, a geração alfa, vai vivenciar isso daí agora, tá? Onde os nossos filhos se permitem a toda essa miscigenação de identidade e de orientação sexual. Porque não é isso que é diferente. Para eles, isso é normal. O que realmente classifica o indivíduo é o valor que ele tem. São muito mais democráticos, né? Sim, são características. E todas essas que foram faladas. Então, é uma live
que para você conversar, sentar com seu filho, sabe aquele momento onde você fala, pô, me explica isso aqui que eu não entendo? Você sabe que muitas coisas que estão nessa live, quem trouxe para mim foi a minha filha. Quando lá atrás eu comecei a conversar com ela e que ela também não entendia. E nós duas juntas começamos a puxar e trazer conhecimento. Eu mandava para ela reportagens, ela me mandava reportagens, ela falava sobre um amigo que aconteceu isso, a gente entendia o caso, ela falava, não, eu gosto disso, não gosto daquilo, e como que é, como que eu me classifico. Gente, isso é conhecimento. Gente, isso daí é dar alicerce para o crescimento do seu filho. Isso é conexão com o seu filho. Não tenha tabu de conversar. E aí eu ainda escuto muitas mães falando assim, eu tenho medo de conversar com meu filho, porque eu tenho medo de escutar dele que ele se identifica de forma diferente. Diferente é você, que ainda não entrou aí nessa geração. Deixa a gente enlouquecida, de fato, deixa a gente enlouquecida, mas nós precisamos permanecer com conhecimento que as coisas estão mudando e sendo aceitas. E quero deixar aqui claro, e é válido ressaltar isso, é muito válido ressaltar isso. Mesmo que você esteja aí chegando agora, esse momentozinho é muito válido, depois de todo esse conhecimento e conteúdo que foi passado. O ser humano é um ser social. Ele precisa estar na sociedade, se identificando, se socializando, se relacionando. Ele precisa pertencer a uma tribo. Isso daí tem toda uma dinâmica que interfere sim, tá? O entorno dele, o meio dele, interfere sim, influenciam sim diretamente nas suas escolhas. Interferem sim nas suas escolhas. A orientação e as outras classificações, elas dependem sim do meio. Porque ele quer se pertencer. Agora, escuta só isso. Uma coisa é o que a gente escuta, o que eu já falei também como mãe, que existe modismo. A adolescência, ela se permite atestar. Que antes, pra gente, era tudo velado. Ela se permite atestar. E isso está dentro das orientações sexuais. Mas só realmente consegue manter quem realmente tem cabeça e sentimento para tal. Então, não tenha medo do seu filho ter essa confusão de ser ou não ser. Deixa ele se permitir, deixa ele seguir o caminho. Tem muitos adolescentes que eu conversava que adoravam outros sexos, do mesmo sexo. Hoje estão com sexo oposto. E ao contrário também. Adultos hoje que antigamente, pais de família, mães, que estão se atraindo por mesmo sexo. Então, a nossa geração, ela hoje está vendo, a nossa geração de pais, ela está vendo que é muito além a questão do sexo que nós nascemos. É muito além. Então, a melhor coisa é você conversar com seu filho dentro de todas essas camadas que foram apresentadas, porque dessa forma, e trocar com ele, pedir para que ele traga para você, pedir para que ele te ensine, porque dessa forma, ele também
vai estar com muito mais alicerce para fazer as escolhas dela. Então, para você que está aí comigo, para vocês aqui do YouTube, para vocês do Face, para vocês do Insta, um grande beijo.